E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vim responder uma das perguntas que vocês mais me fazem lá no Instagram. Vim trazer umas das dicas, na verdade, que vocês mais me pedem, que é a seguinte: professora, quero muito iniciar os clássicos, quero muito começar a ler clássicos, mas eu tenho um pouco de medo, não quero começar logo por um calhamaço ou por um autor que é considerado mais difícil. E aí, existem livros, existem dicas de livros que você pode nos dar para que nós possamos iniciar a leitura de clássicos de uma maneira um pouco mais simples, né? Que a leitura seja um pouco mais fluida, menos complexa, digamos assim. E sim, existem, tá? Para começo de conversa, eu acho que vocês devem começar a perder mesmo esse medo de ler clássicos. Eu acho que desde muito jovens colocam na nossa cabeça que clássicos são livros que devem ser lidos apenas por pessoas que são muito cultas, que têm um alto nível de escolaridade, né? E não, gente, eu acho que o único critério para se ler um livro, ainda que seja um livro clássico, né? Um livro que seja atemporal, um livro que tenha marcado um período da história da humanidade, eu acho que o único critério é o querer mesmo, né? É a força de vontade. Querendo, o resto a gente desenrola depois. Então, por isso mesmo, para incentivá-los aí a perder esse medo de ler clássicos, como vocês sabem, os clássicos têm o meu coração. Então eu sempre estarei aqui incentivando o máximo que eu puder a que vocês iniciem logo essa jornada, essa aventura maravilhosa e deliciosa da leitura dos clássicos da literatura mundial. Eu trouxe 5, tá? 5 clássicos que eu considero assim que são livros com uma leitura um pouco mais fácil, mais simples e que vocês não encontrarão assim grandes dificuldades pelo meio do caminho. Então, bora lá! E o primeiro livro que eu trouxe para vocês já é assim para arrebentar a boca do balão, porque é um livro extremamente conceituado, extremamente renomado, que ficou de fato marcado e ficará para sempre marcado na história da literatura mundial, mas que ao mesmo tempo é um livro simples de ser lido, é um livro que apesar da complexidade dos assuntos tratados, é um livro que dá para ler perfeitamente aí em poucos dias e que vocês não encontrarão dificuldades para isso, que é O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, tá? Esse aqui é o livro mais famoso, sem sombra de dúvidas, do Oscar Wilde, muito embora Oscar Wilde tenha escrito outros livros que tiveram bastante repercussão ao longo da sua caminhada de escritor, principalmente na escrita de livros infantis, tá? Oscar Wilde escreveu alguns excelentes livros infantis, eu inclusive vou mostrar 2 aqui para vocês, que tem na biblioteca aqui da Helena, que é O Gigante Egoísta, com certeza vocês já ouviram falar, mas muitos de vocês devem ter ouvido falar, é um livro lindíssimo, eu acho que talvez seja um dos livros mais belos que Helena tem aqui na sua coleção, eu sempre faço as leituras dos livros antes de ler para ela, e confesso que o final desse livro aqui, assim, deixou meu coração em pedacinhos, é um livro maravilhoso. E outro livro maravilhoso também do Oscar Wilde para crianças é O Rouxinol e a Rosa. São 2 clássicos da literatura infantil, então como vocês podem ver, Oscar Wilde é um grandíssimo escritor, um grandíssimo autor. Ele escreveu também O Fantasma de Centerville, com certeza também vocês já devem ter ouvido falar. Mas na literatura de ficção, O Retrato de Dorian Gray marcou a carreira de Oscar Wilde e marcou a literatura mundial, tá? Esse livro aqui é um livro curto, tá? Mas é um livro extremamente profundo. Esse livro aqui vai trazer pra gente a história de um homem que, de uma certa forma, ele fez um pacto para permanecer com a aparência jovem para sempre, tá? Além disso, esse homem, ele meio que tem uma vida dupla, porque enquanto para a sociedade ele demonstra ser um homem cheio de virtudes, né, levar uma vida extremamente virtuosa, que leva uma vida extremamente virtuosa, ali por debaixo dos panos, ele é um homem que cultiva um hedonismo extremo, né? Então, assim, são muitas reflexões que esse livro traz, até porque pelo menos uma pessoa, a gente vai conhecer pelo menos uma pessoa ao longo da vida que nos lembrará o Dorian Gray, né? Uma pessoa que para a sociedade demonstra muitas virtudes, mas que nos bastidores ele esconde ali, essa pessoa esconde muita podridão, né? Então, é um livro que traz reflexões, como eu disse, extremamente profundas. Eu não vou falar mais, né, para não dar spoiler e nem acabar aí com a graça da leitura de vocês, mas não se deixem enganar pelo tamanico do livro, tá? É um livro, assim, que os colocará para pensar a cada página lida. E o próximo livro, Fahrenheit 451, uma distopia. Para quem não sabe, ou para quem não se lembra, distopias são livros que descrevem sociedades futurísticas que vivem sob condições políticas, econômicas, sociais extremas, tá?
e em Fahrenheit 451, obviamente, isso não seria diferente. Na história desse livro, os livros, eles representam uma ameaça ao sistema e eles devem ser exterminados. Por quem? Pelos bombeiros. Os bombeiros que antes se dedicavam a apagar incêndios, né? Eles agora são responsáveis pela manutenção da ordem por meio da queimada de livros. Não podem mais existir livros nessa sociedade aqui descrita em Fahrenheit 451. A disseminação do conhecimento representa uma ameaça mortal. É proibido haver disseminação de conhecimento. Para ajudar nessa alienação, na alienação dessa sociedade aqui, as famílias vivem dentro de casa com televisores que ocupam toda a parede do cômodo, tá? E nesses televisores não passam programação comum, tá? Não passa programação comum. São imagens de famílias com as quais aquela família real pode dialogar, mas aquela família do televisor não é real, tá? Ela é feita ali para ajudar nessa alienação dessa sociedade aqui, que tem como objetivo uma hegemonia política muito maior. Eu não vou ficar aqui dando mais spoilers, né, para não tirar o prazer da leitura de vocês, mas qualquer semelhança com a nossa atualidade não é mera coincidência, né? As distopias, elas têm esse poder maravilhoso de fazer com que a leitura, né, conforme a gente vá fazendo a leitura, a gente consiga traçar essas semelhanças com o que está acontecendo na nossa sociedade, no nosso país, independentemente da nacionalidade do autor, do lugar que o autor está descrevendo. A distopia, ela tem esse poder maravilhoso de fazer com que a gente encontre, né, que a gente trace esses paralelos com relação ao que está acontecendo na nossa própria sociedade. Então, leiam Fahrenheit 451, é uma leitura, assim, a não ser esquecida e que com certeza ficará marcada para vocês até mesmo pelo momento político que nós vivemos aqui no Brasil. O próximo livro, ele também é bastante aclamado, ele foi muito bem recebido pelas críticas, até mesmo porque ele teve uma adaptação cinematográfica muito famosa, né, que acabou caindo aí nas graças tanto da crítica quanto dos seus espectadores. O filme, ele leva o mesmo título do livro, então eu acho que vocês já ouviram falar muito a respeito dessa obra, que é O Clube da Luta. Existe um filme do Clube da Luta, que é um filme com o Brad Pitt, um filme super famoso, mas tudo começou aqui, neste livrinho aqui. E este livro, gente, falar desse livro é um pouco complexo, é um pouco difícil, porque ele é um livro um bocado polêmico, né? E é muito difícil falar alguma coisa sobre ele, porque tudo aqui acontece tão rápido e tão depressa que qualquer coisa que a gente fale, a gente fica com medo de estragar a experiência de quem ainda vai ler este livro, ou de quem ainda vai assistir ao filme, né? A primeira regra do Clube da Luta é não falar sobre o Clube da Luta, mas eu preciso falar um pouquinho da história desse livro. Esse livro vai trazer pra gente a história de um homem medíocre que busca sentido pra vida em lutas clandestinas que acontecem em porões empoeirados da cidade onde ele mora, tá? E por que que ele luta? Por que que esses homens lutam uns com os outros a troco de nada? Aí vocês vão precisar, de fato, ler o livro, porque a conclusão que se chega acerca dessa leitura, ela é diferente para muitos leitores. Esse é o grande âmago aqui deste livro. Muitos interpretam este livro como uma crítica ao sistema, uma crítica ao capitalismo, né? Então pode ser aí que para a galera conservadora, para a galera capitalista, a leitura incomode um pouquinho em certos momentos, mas a literatura tem esse poder maravilhoso, né, de fazer com que a gente conheça a percepção de vários autores, né, a percepção de vários períodos históricos. E outros dizem que não, que esse aqui é um livro que retrata a masculinidade, que fala sobre homens, né, sobre o inconformismo versus o conformismo, né, que são homens que buscam ali sair da comodidade em que eles estavam. Então, leiam para tirar suas próprias conclusões, mas eu tenho certeza que vai ser uma leitura muito rica e muito produtiva. Bom, o próximo livro é um carinho, assim, na minha alma, porque é um livro a respeito de uma das melhores datas do ano, se não mesmo a melhor. Na verdade, é a minha data favorita do ano. É uma data que eu prefiro até mesmo ao meu aniversário, tá? Eu gosto mais dessa data do que do meu próprio aniversário, que é o Natal. Então, assim, dá dezembro, começa a chegar o Natal, eu já começo ali a separar os meus filmes natalinos favoritos, a ler os meus contos natalinos favoritos. Dezembro, pra mim, tem até um cheirinho diferente, pra mim paira uma magia sobre o Natal. Eu cresci numa família católica, eu sou católica, né? Então nós tivemos natais muito felizes, a minha família sempre fez muita questão de comemorar o Natal e de enaltecer
a data como ela é, né, que ali a representação do nascimento de Jesus Cristo. Então, nós sempre rezamos na noite de Natal, sempre agradecemos a Deus, né, por estarmos ali unidos em família. Então, Natal para mim é sinônimo de família, é sinônimo de fé, de esperança, de amor, de aconchego. Eu tenho até pena de no Brasil ser tanto calor no Natal, minha gente, porque assim, o meu sonho é passar natais muito frios. Na verdade, eu passei, né? Eu cresci 10 anos em Portugal, mas Portugal não neva, só em algumas poucas regiões de serra mais, né? Então, assim, mas a maioria das cidades portuguesas não neva, faz muito frio, mas não neva. Então, eu passei muitos natais em Portugal à lareira, era uma coisa maravilhosa. E eu gostaria que aqui no Brasil fosse assim, né? Que nós pudéssemos estar à lareira, vestidos de pijamas, comendo biscoitinhos, tomando chá. Eu tenho um pouquinho de idade na minha alma, tá, minha gente? Eu tenho 30 anos, mas assim, eu sou um bocado idosa na minha alma. Eu gosto desse tipo de programa, eu gosto desse tipo de coisa. Então, obviamente, existem livros a respeito dessa data que nos trazem um certo conforto, um certo acalento na nossa leitura, né? E não tô nem falando de leituras bíblicas, leituras cristãs para essa data, porque isso, obviamente, né, são necessárias e indispensáveis para essa época do ano, mas estamos falando de literatura. E neste caso aqui, a dica que eu vos trago é um cântico de Natal do Charles Dickens, é um classicaço. Essa minha edição aqui é uma edição de colecionador, então ela tem capa dura e tem outros contos de Natal dentro dela, não só um cântico de Natal, mas sem dúvidas um cântico de Natal é o conto mais famoso do Charles Dickens. É um livro mesmo, né? Quando tem só o cântico de Natal, uma edição de livro com só com cântico de Natal, é um livro fininho, tá? Porque não deixa de ser um conto, mas assim, é um dos contos que de fato vão te abraçar, vão te fazer sentir a magia de Natal de uma maneira muito gostosa, e é um clássico da literatura, viu, minha gente? É um clássico mesmo, é considerado um dos grandes clássicos da literatura mundial. Então fica a dica aí para vocês, um cântico de Natal do Charles Dickens. Eu tenho certeza que vocês vão gostar tanto quanto eu gosto. E por último, mas não menos importante, obviamente não poderia ficar de fora este autor maravilhoso que é George Orwell e o seu A Revolução dos Bichos, tá? Eu fiquei muito em dúvida se eu trazia o 1984 ou A Revolução dos Bichos, mas eu preferi trazer A Revolução dos Bichos pelo tamanho do livro. É um livro curto, tá? Mas não se deixe enganar pelo tamanho. É um livro extremamente importante, é considerado um clássico da literatura. George Orwell, para quem não sabe, mas vocês que me acompanham já devem saber disso, né? Porque eu sempre falo sobre isso. George Orwell, ele era socialista, tá? Ah, professora, mas como assim? Você é conservadora, com o público conservador, você tá trazendo pra gente um autor socialista? Gente, George Orwell era um socialista moderado, ele não era um socialista radical, ele não era um socialista marxista. E existem explicações sobre o socialismo de George Orwell que nos faz compreender um bocado do porquê ele se considerava um socialista, tá? Ele era muito mais crítico à questão do imperialismo, né? Ele tinha essa coisa de não aceitar muito bem as injustiças do mundo, as desigualdades, sentimentos que pairam em todos nós, né? Mas ele, muito embora não visse o capitalismo como uma resposta positiva às intempéries do mundo, ele também não via o comunismo como uma resposta positiva, tá? Ele era um socialista moderado que criticava o comunismo. A sua grande decepção com relação à visão comunista de Karl Marx aconteceu quando ele testemunhou com os próprios olhos a alavanche de desastres que o comunismo trazia para uma sociedade quando ele tinha uma tentativa de ser implementado. Então, George Orwell, além de escritor, ele trabalhou como redator, como jornalista, e numa dessas viagens como jornalista, ele viu de perto o que o comunismo foi capaz de fazer com a antiga União Soviética, com a Revolução Espanhola. Então, ele testemunhou com os próprios olhos, né, o quanto de miséria, desgraça, e crueldade um regime comunista é capaz de transformar uma sociedade, né? Então, ele vê isso de perto e escreve A Revolução dos Bichos como uma crítica ao comunismo. E esse livro aqui ele é tão fenomenal que ele vai mostrar pra gente, de fato, o que aconteceria se o comunismo fosse implementado. E ele vai fazer isso de uma maneira muito brilhante, porque ele vai desde o início, tá? Desde essa questão de vamos nos unir contra os capitalistas malvadões, que no caso são os bichos
da fazenda, né, se unindo ali para se rebelarem contra os fazendeiros, contra os donos ali da fazenda. Vamos nos unir, porque não é certo, nós estamos sendo explorados, o mundo é injusto, essa desigualdade está nos matando, precisamos nos unir, viver numa sociedade igualitária, né, construir aqui as nossas próprias regras, mas todos nós seremos iguais, nenhum estará acima do outro. Começa assim, mas o negócio não termina assim, né? Como a gente sabe, isso é uma utopia e tudo que o comunismo faz é para atingir no final uma ditadura. E aí, minha gente, vocês vão precisar ler a história inteira do que acontece com esses bichinhos revolucionários nessa fazenda. E como que vai ser a construção dessa nova sociedade desses bichos dentro desse novo espaço, dessa nova configuração que eles mesmos criam, mas vocês verão que no final das contas, né, George Orwell nos mostra por meio deste livro que o comunismo de fato é utópico e impossível de ser atingido, a não ser que haja muito sofrimento e que seja por meio da instauração de uma ditadura, certo? Então, livro assim primordial, que deveria ser leitura obrigatória. E eu encerro então as dicas dos 5 livros clássicos que eu acho que são de fácil leitura e que vocês desfrutarão aqui de uma forma profunda e que jamais será esquecida por vocês dentro dessa experiência literária. Mergulhem de cabeça nesses 5 livros, dá para começar perfeitamente com qualquer um dos 5 e eu tenho certeza que dali para frente é só sucesso na jornada de vocês enquanto leitores de livros clássicos, certo? Vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!